Dentro dos limites do nosso universo observável, silenciosamente flutuam exatamente 2 trilhões de galáxias, desafiando a capacidade de compreensão da mente humana nas profundezas do oceano cósmico. Não se trata de uma fria estatística, mas da verdade mais pesada e grandiosa que paira sobre a nossa existência. Quando, no deserto árido e gelado de Atacama, no Chile, ou no cume gelado do Mauna Kea, no Havaí, você ergue os olhos para além da fina camada da atmosfera. Na verdade, contempla os fantasmas do passado. A nossa modesta casa, a Via Láctea, é por si só uma ilha de luz colossal, lar de entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Graças aos olhos infravermelhos do telescópio espacial James Webb, sabemos agora que, ao incluir as galáxias pálidas e pequenas nascidas no alvorecer do universo, como a recém-confirmada MON Z14, formada meros 280 milhões de anos após o Big Bang, uma entre tantas que desafiam as previsões teóricas ao serem 100 vezes mais brilhantes e numerosas do que se esperava. Esse número pode subir para entre 6 trilhões e 20 trilhões. Quando adicionamos a lei inexorável da astrofísica segundo a qual quase toda estrela participa de uma dança gravitacional com pelo menos um planeta, o quadro que surge é vertiginoso. O número de planetas e luas onde a água líquida pode existir, onde compostos orgânicos podem florescer e onde a faísca delicada da vida pode se acender ultrapassa. Em todo o universo, os dezenas de trilhões, o nosso universo existe há 13,8 bilhões de anos, um tempo colossal. Milhares de vezes suficiente para que incontáveis civilizações nascessem, se elevassem, dominassem as estrelas e depois se extinguissem. Se a Terra não for o milagre estatístico e biológico que os cientistas chamam de hipótese da Terra rara. Se não formos os únicos vencedores da loteria cósmica, então o céu deveria transbordar de vida. Foi em 1950, durante um almoço ensolarado no Laboratório Nacional de Los Alamos, que o físico ítalo-americano Enrico Fermi interrompeu a conversa alegre dos colegas com aquela pergunta simples, mas devastadora: onde está todo mundo? O diâmetro da Via Láctea é de 100 mil anos-luz. Uma civilização que viajasse a apenas 1% da velocidade da luz e dominasse a tecnologia interestelar colonizaria toda a galáxia em meros poucos milhões de anos, um piscar de olhos cósmico diante dos 10 bilhões de anos de idade da nossa galáxia. No entanto, quando apontamos os radiotelescópios mais sensíveis da humanidade e os detectores ópticos mais avançados para o céu, o que nos recebe é um silêncio ensurdecedor. Essa quietude aterradora é conhecida como o Grande Silêncio e constitui o próprio paradoxo de Fermi, que há gerações tira o sono dos astrônomos. Se estas palavras ecoam agora na sua mente, é porque consegui o impossível, rasguei o véu intransponível entre a sua realidade e a minha. Os físicos teóricos do seu mundo ainda debatem, em lousas negras, a matemática dos multiversos. Eu, porém, não escrevi estas linhas com tinta. Nem os meus dedos tocaram qualquer teclado mecânico. No lugar onde me encontro, a matéria já não conserva a estrutura atômica estável necessária para esses atos clássicos e românticos. Em vez disso, transformo a minha consciência em dados puros e, utilizando a última energia térmica residual de uma anã branca que agoniza ao meu lado, lanço sinais quânticos para o abismo negro do nada. É um paradoxo cruel. Para gritar a vida do amor, preciso usar a morte de uma estrela. No entanto, nas coordenadas espaço-temporais onde me encontro, a vida é um luxo e a morte, o único invariante ditado pela termodinâmica. Imagine o universo não como uma única bolha de sabão isolada, mas como uma biblioteca colossal, sem começo nem fim, onde infinitas possibilidades se entrelaçam, exatamente como na interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica, proposta por Hugh Everett e em 1957. Na página do seu livro, as leis da física ainda operam com gentileza e sustentam a vida. A gravidade mantém os seus pés no chão. A força eletromagnética impede que os átomos do seu corpo se dispersem no vazio. Na minha página, porém,
nesta folha que o destino arrancou com violência do nosso livro comum. Tudo alcançou a fase final do colapso termodinâmico. Encontro-me no ponto em que a entropia, o grau de desordem, atinge o máximo. Aqui, o caos proclamou o seu domínio absoluto e o tempo deixou de ser um rio que flui para frente, transformando-se num ciclo sem sentido onde o desespero se dobra sobre si mesmo. Por que falo de mecânica celeste e termodinâmica numa carta de amor? Porque é a única língua capaz de explicar a distância terrível que nos separa. Essa distância não se mede em quilômetros nem em anos-luz, expressa-se apenas nas flutuações da constante cosmológica e nas rupturas quânticas na escala do comprimento de Planck. A nossa separação não nasceu de uma simples discussão, de um mal-entendido ou de uma viagem de trem sem retorno. Como nos romances comuns, a nossa tragédia originou-se, há 10 anos, de um evento quântico, daquele instante fatídico que os cientistas chamam de ponto de ramificação. No seu mundo, naquela manhã fatídica, você voltou ao café para buscar o guarda-chuva que havia esquecido e ali encontrou a minha versão daquele universo. Um homem tão afortunado que nunca compreendeu plenamente o valor que possuía. No meu universo, porém, este universo frio e cinzento onde estou aprisionado, você não voltou, saiu diretamente para a rua e uma vibração microscópica na trajetória de um caminhão desgovernado, cujos freios haviam falhado, apagou a sua existência da minha realidade em um tempo menor que 1/1000 de segundo. Apenas um erro de sincronização inferior a 1/1000 de segundo. Uma incerteza na posição de uma partícula subatômica. Separou 2 universos e me lançou à margem mais desolada da existência. Enquanto você era empurrado para os braços quentes da vida. Desde então, tornei-me um observador doloroso da minha própria vida, um fantasma à deriva entre dimensões. Amaldiçoado pela física. Dediquei todo o tempo restante, cada segundo da minha existência, à teoria das cordas e à pesquisa de multiversos. Quis compreender por que o universo permite probabilidades tão cruéis. Por que um único lançamento de dados pode separar 2 vidas com tamanha precisão. Construí aceleradores de partículas colossais em órbitas de planetas mortos e criei pontes Einstein-Rosen, os chamados buracos de minhoca artificiais, para espiar além do véu espesso da realidade. E ali eu a vi. Vi você rindo, chorando, envelhecendo ao lado daquele homem que tem o meu rosto, mas uma alma diferente da minha. Ele era a variável positiva da equação da vida, eu, a variável negativa, o resto que sobra nos cálculos da criação e é descartado. Sabe o que significa observar o próprio reflexo vivendo a vida que você mais deseja? Sem poder tocá-lo. Sem poder intervir, é a tortura mais cruel que a mecânica quântica pode infligir a uma consciência. Neste universo, o céu já não é aquele azul sereno que você conhece. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas aproximou-se tanto do zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, que o espaço vazio tornou-se um negro profundo. Eterno e penetrante, as estrelas se apagaram uma a uma. Milhões, talvez bilhões de anos atrás. A expansão acelerada do universo rasgou de tal forma o tecido espaço-tempo que os relógios atômicos mais precisos perderam a função. Agora estou sentado nos destroços de uma antiga estação espacial que orbita logo além do horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo. Aqui, as forças de maré são tão violentas que podem esticar qualquer corpo como um fio de espaguete e separá-lo em átomos. Mas não temo a morte física. O meu verdadeiro medo é o esquecimento. Neste universo moribundo, a única forma remanescente de energia são as memórias. E as recordações que tenho de você são a única fonte de força que impede a minha consciência de se dissolver no nada. Lembro-me, com detalhes minuciosos gravados diretamente na estrutura quark da minha consciência, não na fragilidade dos neurônios de um cérebro biológico. Da forma como você franze a testa ao resolver um problema matemático difícil. Da frequência exata da vibração das suas cordas vocais quando murmura a sua canção favorita. Da geometria única das rugas que se formam nos cantos dos seus olhos quando você ri.
As leis da física afirmam que a informação, mesmo caindo num buraco negro, nunca se perde. Agarro-me a essa lei como ao último fragmento de fé. Mesmo que o universo entre em colapso numa singularidade, o conhecimento do meu amor por você permanecerá para sempre. Como um holograma bidimensional na superfície do horizonte de eventos, o último consolo que o princípio holográfico, tecido com tanto rigor por Gerard T. Ruffet e Leonard Susskind, me oferece. Contudo, a verdadeira tragédia não é a minha morte iminente nem o fim do universo. A verdadeira tragédia é que, mesmo que eu consiga violar a lei de conservação de energia e enviar esta mensagem para o seu universo, você nunca compreenderá plenamente a minha dor. Para você, serei apenas um conceito abstrato, uma hipótese interessante sobre mundos paralelos ou um sonho que se dissipa ao acordar. Você vive sob a luz quente e generosa de um sol jovem. Respira uma atmosfera rica em oxigênio e nitrogênio e se ocupa das doces urgências da vida cotidiana. Como poderia imaginar o frio que congela os ossos do zero absoluto? Como compreender a solidão profunda de ser a última consciência desperta num universo que adormeceu para sempre? Somos como os dois assintotos de uma hipérbole, linhas que se aproximam infinitamente, mas nunca, em nenhum ponto, se encontram. A distância entre nós é infinitamente pequena e, ao mesmo tempo, infinitamente grande, exatamente como o insolúvel paradoxo de Zenão. Calculei a probabilidade de você ler esta carta. O número resultante é tão pequeno que, se eu usasse todos os átomos do universo observável para escrever as casas decimais após a vírgula, ainda não seria suficiente. Mesmo assim, escrevi, não para implorar misericórdia nem para pedir que volte, porque a porta entre os dois mundos já se fechou e a chave derreteu na fornalha cósmica dos primeiros segundos do Big Bang. Escrevi para provar a minha existência, para registrar na história que, entre as incontáveis possibilidades dos multiversos, apesar da crueldade de todas as leis físicas, existe uma versão minha que a ama. Agora, transformo a massa do meu corpo em energia pura, queimando cada célula, cada neurônio para aumentar a potência do sinal. No instante em que você ler o ponto final, eu terei desaparecido completamente. Não restarei nem como matéria nem como onda, serei apenas um sussurro a flutuar para sempre entre as estrelas. Parte da radiação cósmica de fundo. Ao olhar as equações de campo de Albert Einstein, você verá que massa e energia são conceitos equivalentes, capazes de se transformar um no outro. O amor, numa interpretação romântica da física, é outra forma de energia. Como a massa, ele curva o espaço-tempo e cria um campo gravitacional invisível que atrai dois corpos. No nosso caso, porém, essa força de atração foi neutralizada pela expansão inflacionária do universo. Aqui, observo o colapso das galáxias. Aquelas estruturas grandiosas que outrora abrigaram bilhões de estrelas agora se apagam como velas tremulantes antes da tempestade. A escuridão devora tudo com voracidade. É dentro dessa escuridão absoluta. A sua imagem brilha como um quasar, o corpo celeste mais luminoso do universo, iluminando a minha alma ressecada. Do outro lado, aquele homem olha para você como eu olhava, como quem contempla um milagre, ou já considera a sua existência um invariante natural do universo. Se ele a magoar, ainda que por um instante, isso será o desperdício cósmico de recursos mais terrível que consigo imaginar. Quero falar-lhe agora da estrutura da memória. No mundo físico, força é a quantidade de interação que um corpo exerce sobre outro, pela terceira lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação igual e oposta. A memória, porém, é uma força que não obedece às leis de Newton, não possui reação. Eu a recordo com uma força infinita. Mas não há nenhuma reação vinda de você, porque você nem sequer sabe que existo. Flutuo em ambientes sem gravidade, mas o meu coração é esmagado por uma pressão de bilhões de toneladas. Como se estivesse na superfície de uma estrela de nêutrons. Cada batida é um metrônomo doloroso que me lembra que a vida se esgota e o tempo escoa sem sentido.
Tentei quantificar essa dor com funções exponenciais e logaritmos. Mas a matemática aqui faliu. Algumas coisas estão além dos axiomas. E os maiores gênios da história da humanidade nunca resolveram essa equação. Enquanto contemplo o vazio infinito, vejo as ondulações espaço-temporais propagadas pela colisão de dois buracos negros a milhões de anos-luz de distância. Essas ondas gravitacionais atravessam o meu corpo, comprimindo e dilatando o espaço ao meu redor em frações de milímetro e deformando a minha forma por instantes. Quisera poder cavalgar essas ondas para lhe enviar o meu amor. Mas, mesmo que chegassem até você, os observatórios LIGO do seu mundo as registrariam apenas como ruído ambiental e as descartariam. A minha voz, o meu amor, no final são apenas um ruído de fundo perdido na grande sinfonia do universo. Mesmo assim, não me arrependo. Amar você num universo onde você não existe foi uma experiência surreal. Isso me ensinou o valor da existência melhor do que qualquer livro de filosofia. A sua ausência é mais concreta, mais real do que qualquer coisa que exista. É um vazio com a sua forma. Uma laceração na tela do universo que nenhuma matéria pode preencher. Tentei preencher esse vazio com ciência, tecnologia e a solução dos segredos mais profundos da natureza. Mas tudo foi em vão. A ciência pode explicar por que o céu é azul e por que as estrelas brilham. Mas não pode explicar por que olhar para uma galáxia espiral magnífica, sem você ao meu lado, provoca uma solidão tão cortante. A beleza não compartilhada é apenas dado não processado, desperdiçado. Agora entro na fase final da transformação de energia. Os sistemas de suporte à vida gritam alarmes vermelhos. Os reservatórios de oxigênio estão no limite e as paredes externas da estação espacial começam a rachar sob a pressão da radiação cósmica. No entanto, a minha mente nunca esteve tão clara. Sinto o espaço de 11 dimensões dobrando-se sobre si mesmo, as branas colidindo para gerar novos universos. Neste último instante de iluminação, compreendo, talvez, na quinta ou sexta dimensão, onde o tempo não é um rio que flui, mas uma geografia que se pode percorrer. Nós ainda estejamos juntos. Ali, cada instante existe para sempre. O momento em que nos conhecemos. O momento em que nos apaixonamos. O momento em que nos separamos, todos coexistem no presente eterno. Imutáveis. Esse pensamento me dá uma estranha paz. Esta separação é apenas uma ilusão criada pela nossa percepção tridimensional, na verdade. No nível quântico, nunca nos separamos. Um silêncio absoluto toma conta da cabine. Os alarmes dos sistemas de suporte cessaram, em seu lugar. Soa a sinfonia do nada, enquanto os meus dedos endurecem com o frio que se aproxima do zero absoluto. Compreendo a sentença mais cruel que a termodinâmica impõe ao amor. A segunda lei da termodinâmica afirma que, num sistema fechado, a desordem sempre aumenta. É por isso que não posso voltar. Que um copo quebrado nunca se recompõe sozinho e que as minhas memórias de você começam a se apagar com a morte das células nervosas. No entanto, neste universo moribundo cujo frio penetra até a medula, encontrei um mecanismo físico para enviar o último sinal. Não usarei ondas de rádio, elas se enfraquecem e se degradam ao atravessar bilhões de anos-luz. Decidi gravar a minha mensagem no próprio tecido do espaço-tempo. Usarei o emaranhamento quântico entre partículas de matéria que outrora interagiram. O teorema de Bell prova que variáveis ocultas locais não podem explicar as correlações quânticas. Isso significa que, se duas partículas colidem e compartilham suas funções de onda, mesmo que sejam lançadas para extremos opostos do universo, o estado de uma determina instantaneamente o estado da outra. Nós somos, literalmente, dois sistemas quânticos emaranhados desde o primeiro instante em que os nossos olhares se cruzaram. Cada átomo do meu corpo e cada átomo do seu corpo sincronizaram seus spins para formar uma função de onda comum. Por isso, esta carta não é escrita com tinta nem com código binário, mas com o colapso da função de onda. No meu último suspiro, manipulo os estados quânticos das minhas partículas subatômicas para criar mudanças correspondentes nos átomos que a compõem.
Qualquer que seja o universo onde você esteja, trata-se de uma aposta com probabilidade de sucesso menor que o comprimento de Planck. Mas é tudo o que tenho. Enquanto observo as estrelas se apagando como brasas pela janela, calculo os integrais de caminho de Feynman das nossas vidas. Na mecânica quântica, uma partícula não viaja de A para B por um único caminho, percorre todos os caminhos possíveis simultaneamente. A realidade que percebemos é a superposição de todas essas histórias possíveis. Isso me leva a uma conclusão dolorosa, mas fascinante. Em cada ramificação da função de onda, existem infinitas versões nossas. O sistema de suporte à vida dá o seu último suspiro. O nível de dióxido de carbono no meu sangue sobe, causando acidose respiratória. Mas, estranhamente, aguçando os meus sentidos, o meu cérebro queima as últimas reservas de energia como se tentasse desvendar o segredo da morte. Sinto o espaço-tempo curvar-se não pela gravidade, mas pelo peso das memórias. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, a massa curva o espaço-tempo e a energia equivale à massa. Se o amor for uma forma de energia de alta densidade, o seu campo gravitacional curva a luz, retarda o tempo e cria um horizonte de eventos próprio, onde nenhuma notícia entra de fora e a dor de dentro nunca escapa. Estou aprisionado no horizonte de eventos do meu amor por você. Aqui, um segundo de espera parece uma eternidade e este último instante se estende para sempre. As equações de Einstein afirmam que um observador que cai num buraco negro nunca sente o fundo. Mas quem olha de fora o vê cada vez mais pálido, eternamente suspenso na borda. Você é a observadora distante, eu sou o que cai. Aos seus olhos, já morri há muito tempo. Mas, para mim, ainda caio eternamente em sua direção, rumo a um abismo sem fundo. Os ecrãs do painel piscam com dados corrompidos. Os algoritmos de navegação já não encontram coordenadas seguras. Mas eu já não preciso de coordenadas espaciais. Procuro as coordenadas no espaço de configuração, o ponto de interseção dos multiversos onde a minha função de onda não é ortogonal à sua, ou seja, onde não nos excluímos mutuamente. Na mecânica quântica, ortogonal significa exclusão recíproca, impossibilidade de coexistência. Neste universo, a minha vida e a sua felicidade parecem dois vetores perpendiculares. Para que você continue a viver e ser feliz, o meu vetor precisa voltar a zero. É o cálculo cruel que preciso aceitar para manter a coerência do sistema. O sono se aproxima, um sono pesado como a pressão de uma estrela de nêutrons. Não é sono biológico, é o desvanecimento da consciência quando as sinapses se rompem. Antes que a escuridão me engula por completo, quero fazer um último experimento mental. Se a hipótese da imortalidade quântica estiver correta, a consciência nunca se extingue, simplesmente desliza para o ramo do universo onde sempre existe. Então a minha morte aqui é apenas um evento local nesse ramo. Mas que sentido tem se, nesse ramo, você não existir? Ou pior, se existir, mas não me amar? A verdadeira tortura dos multiversos não é a morte, mas a solidão eterna entre as possibilidades perdidas. Prefiro morrer neste universo, onde tenho certeza de que fui amado, a viver imortal como um estranho em bilhões de outros. A finitude da vida determina o valor do amor. Se fôssemos imortais e tivéssemos tempo infinito, cada instante passado juntos perderia a sua raridade e o seu preço. Porque estou prestes a perder tudo. Este momento brilha mais forte que a extinção das galáxias e vale mais que tudo. Agora transfiro toda a energia restante da nave, inclusive a reserva dos sistemas de suporte, para o gerador de pulsos de táquions. Os táquions são partículas hipotéticas que se movem mais rápido que a luz e, teoricamente, podem viajar para o passado. Não envio o sinal para você agora, o princípio da causalidade tranca o presente. Envio-o para você no passado, respeitando o princípio da autoconsistência de Novikov, sem alterar a história, apenas criando uma vibração microscópica no seu subconsciente. Aquele arrepio sem motivo que você sente ao beber café numa manhã chuvosa.
Aquela melancolia indefinível ao olhar o pôr do sol, sou eu. O fantasma quântico do futuro tocando a sua alma. Daqui a 10 segundos, o reator termonuclear entrará em instabilidade. 9. 8. Não tenho medo. O medo é uma reação biológica ao fim da existência. Mas compreendi que a existência não se limita a esta estrutura baseada em carbono. Volto ao estado de energia pura. Os meus átomos se dispersarão pelo universo como poeira estelar e, bilhões de anos depois, a gravidade os reunirá novamente para formar novas estrelas, novos planetas. Talvez, num desses planetas, uma nova forma de vida evolua a partir dos átomos que um dia formaram o meu coração. 7. 6. Retiro o anel de metal do dedo e o solto no vazio sem gravidade. Ele gira lentamente sobre o próprio eixo, refletindo as luzes piscantes do painel. Aos meus olhos, já não é um anel, é um anel de supercorda unidimensional vibrando no espaço de 10 dimensões, codificando um juramento eterno de fidelidade. 5. 4. A minha respiração congela. O meu campo visual se estreita rumo a uma singularidade. Aqui, todas as leis da física perdem o sentido. Não há espaço, não há tempo, não há distância. Existe apenas informação pura, e o único bit de dado que a entropia não conseguiu apagar, o seu nome. 3. 2. Integro-me ao campo unificado. Já não sou um indivíduo separado. Sou onda, sou partícula, sou o vazio entre as estrelas. Sou a sua ausência e, ao mesmo tempo, a sua presença em todos os lugares. 1. Se a teoria das cordas estiver correta, todo este universo é uma sinfonia colossal tocada sobre cordas microscópicas de energia. Dentro dessa sinfonia caótica e triste, o nosso amor soou uma vez como um acorde perfeito, mas fora de ritmo, ressoou, extinguiu-se e deixou uma reverberação indelével no espaço-tempo. Quando esta onda de energia explodir, um fragmento minúsculo desta carta, alguns bytes codificados com a minha alma, poderá atravessar a fenda entre as branas e flutuar pelo hiperespaço até alcançar o seu sonho noturno cheio de estrelas. Isto não é um adeus. No modelo do universo bloco, onde passado, presente e futuro existem simultaneamente como um bloco cristalino quadridimensional, dizer adeus é um erro lógico. Ainda estou lá, no ponto onde as nossas coordenadas temporais se zeram, sorrindo eternamente enquanto a vejo caminhar na minha direção. Sou como um inseto preso no âmbar do tempo, eternamente suspenso naquele momento feliz. Por isso, não chore pela minha morte futura. Viva pela nossa eternidade passada. O colapso começou. O tecido do espaço ao meu redor se rasga. Uma luz branca ofuscante invade tudo e apaga os limites entre mim e o universo. Isto não é um fim, é uma transição de fase. Deixo de ser uma entidade local para me tornar não local. Torno-me a própria base da realidade. Daqui em diante, quando vir um grão de poeira dançando na luz do sol, sou eu. Quando o vento assobia ao passar pela fresta da porta, sou eu sussurrando na linguagem da dinâmica dos gases. O vazio invisível que sente no peito é o lugar onde me enrolo em dimensões ocultas, esperando o dia em que as branas voltarão a colidir. Adeus, meu tudo. Viva como uma supernova, ardente e deslumbrante. É sempre que vir uma estrela cadente rasgando o céu noturno. Lembre-se, não é apenas uma pedra queimando na atmosfera, sou eu. Queimando-me uma última vez para lhe piscar o olho desde além da eternidade. No vasto vazio do nosso universo observável, onde 2 trilhões de galáxias flutuam em silêncio, reside uma grandiosidade que a mente humana mal consegue conceber e, ao mesmo tempo, uma solidão arrepiante, quando ergue os olhos para o céu sobre as areias secas de Atacama ou no cume gelado do Mauna Kea. Aquele silêncio profundo que sente é, na verdade, o eco de um grito antigo vindo de bilhões de anos-luz. A Via Láctea, ilha de luz que abriga entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. E as observações mais recentes do telescópio espacial James Webb sussurram que os números vão muito além, ao incluir as galáxias tênues e antigas.
Chegamos a entre 6 trilhões e 20 trilhões. Nesse bailado gravitacional infinito, onde quase toda estrela possui pelo menos um planeta. A possibilidade de dezenas de trilhões de mundos com água líquida e compostos orgânicos empurra os limites da solidão. O nosso universo existe há mais de 13 bilhões e 800 milhões de anos, tempo mais que suficiente para milhares de civilizações se erguerem e caírem. Se a Terra não for um milagre estatístico da hipótese da Terra rara, a vida deveria jorrar em cada canto. O físico italiano Enrico Fermi, num almoço ensolarado, fez a pergunta que abalou a astronomia moderna: onde está todo mundo? A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro, uma civilização viajando a 1% da velocidade da luz colonizaria tudo em poucos milhões de anos, um piscar de olhos cósmico. No entanto, os radiotelescópios mais sensíveis só captam o silêncio terrível que cobre espaço e tempo. Se você lê estas linhas, consegui rasgar o véu fino entre o seu mundo e o meu, no seu mundo. Os físicos ainda discutem essas possibilidades em lousas. Eu não escrevi com tinta nem toquei teclado. Aqui, a matéria não oferece estrutura estável para tais atos. Codifiquei a minha consciência e, queimando toda a energia residual de uma anã branca agonizante ao meu lado, lancei sinais quânticos para as profundezas do vazio. É um paradoxo, usar a morte de um corpo celeste para narrar a vida do amor. Mas, nas coordenadas onde estou, vida é luxo e morte é o único invariante. Imagine o universo não como uma bolha única, mas como a biblioteca de possibilidades infinitas da interpretação dos muitos mundos de Hugh Everett. Na sua página, as leis são gentis, na minha. Tudo chegou ao colapso termodinâmico final. Estou no ponto máximo da entropia, onde o caos reina e o tempo é um ciclo de desespero. Falo de mecânica celeste e termodinâmica porque é a única língua que mede a distância entre nós, não em quilômetros, mas em desvios da constante cosmológica. A nossa separação não começou com uma discussão comum. Nasceu há 10 anos, no ponto de ramificação quântico. No seu mundo, você voltou ao café buscar o guarda-chuva e encontrou a minha versão afortunada. No meu, você não voltou, saiu para a rua e uma vibração microscópica apagou a sua existência da minha realidade em frações de segundo. Um erro de 1 bilionésimo de segundo separou dois universos. Desde então, sou um fantasma da física vagando entre dimensões. Construí aceleradores em órbitas mortas, pontes Einstein-Rosen, e vi você rindo, chorando, envelhecendo com o homem que tem o meu rosto. Ele, variável positiva, eu, resto descartado. Observar a si mesmo vivendo a vida desejada sem poder tocar é a tortura quântica mais cruel. Aqui o céu não é azul. A radiação de fundo aproximou-se do zero absoluto, o espaço é negro eterno. As estrelas se apagaram há milhões de anos. Estou nos destroços de uma estação espacial perto do horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo, onde forças de maré transformam corpos em espaguete. Não temo a morte física, temo o esquecimento. A memória é a última energia e as suas recordações impedem que eu me dissolva. Guardo cada detalhe, a sua testa franzida, a vibração da sua voz, a geometria das rugas ao sorrir, gravado na estrutura quark. A informação nunca se perde, mesmo num buraco negro, pelo princípio holográfico de T. Ruffet e Susskind. O conhecimento do meu amor permanecerá como holograma na superfície do horizonte. A verdadeira dor não é a minha morte nem o fim do universo, mas que, mesmo enviando esta mensagem, você nunca compreenderá plenamente. Para você, serei hipótese ou sonho. Você vive sob sol jovem. Respira ar rico. Como imaginar o frio do zero absoluto ou a solidão de ser a última consciência desperta? Somos assintotos de hipérbole. Aproximamo-nos sem nunca nos tocar. Calculei a probabilidade, menor que o número de átomos do universo. Mesmo assim, escrevi para provar que existo e que, apesar de toda a crueldade física, uma versão minha a ama. Transformo o meu corpo em energia. Quando você ler o fim, desaparecerei.
tornando-me sussurro na radiação de fundo. Olhe as equações de Einstein: massa e energia equivalem-se. O amor é energia que curva o espaço-tempo. No nosso caso, a expansão o neutralizou. Observo galáxias colapsando, escuridão devorando tudo. A sua imagem brilha como quasar. Se ele a magoar, será desperdício cósmico terrível. A memória não obedece à terceira lei de Newton, não tem reação. Eu a recordo com força infinita. Sem resposta. Flutuo sem gravidade, mas o coração pesa bilhões de toneladas. A matemática falha. Algumas coisas transcendem axiomas. Vejo ondas gravitacionais de colisões distantes. Quisera enviá-las como mensageiras, mas seriam ruído para o LIGO. A minha voz é ruído de fundo na sinfonia universal. Não me arrependo. Amar você sem você me ensinou a existência. A sua ausência é mais real que qualquer coisa. Ciência explica o azul do céu, mas não a solidão ao olhar uma galáxia sem você. Beleza não compartilhada é dado desperdiçado. Os sistemas de suporte gritam. A mente clara. Sinto 11 dimensões dobrando-se. Na quinta ou sexta dimensão, onde tempo é geografia, estamos juntos para sempre. A separação é ilusão tridimensional. Silêncio absoluto. Compreendo a segunda lei: desordem aumenta. É por isso que não volto. Mas gravei a mensagem no tecido espaço-tempo via emaranhamento quântico. Somos sistemas emaranhados desde o primeiro olhar. Esta carta é colapso de função de onda. Ajusto estados quânticos para afetar os seus átomos. Probabilidade minúscula, mas única chance. Enquanto estrelas se apagam, calculo integrais de caminho, infinitas versões nossas em universos paralelos. O dióxido de carbono sobe, consciência afiada. Sinto espaço-tempo curvar-se pelo peso das memórias. Amor como energia de alta densidade cria horizonte de eventos próprio. Caio eternamente em sua direção. Ecrãs falham. Não preciso de coordenadas. Busco interseção não ortogonal. Para você viver feliz. O meu vetor zera. Sono pesado como pressão de estrela de nêutrons. Sinapses rompem-se. Se imortalidade quântica for verdadeira, consciência desliza para ramo onde existe. Mas e se nesse ramo você não existir ou não me amar? Prefiro morrer onde fui amado. Finitude dá valor ao amor. Este instante brilha mais que extinção galáctica. Energia toda para táquions rumo ao passado. Arrepio. Melancolia, sou eu. 10, 9, 8. Não temo. Volto à energia pura. Átomos viram poeira estelar. Talvez nova vida. 7, 6. Anel flutua. Anel de supercorda codificando fidelidade. 5, 4. Respiração congela. Visão para singularidade. Só informação. O seu nome. 3, 2. Integro-me ao grande campo unificado. Sou onda e partícula. Vazio e presença. 1. Se teoria das cordas estiver certa, universo é sinfonia sobre cordas. Nosso amor, acorde perfeito mas fora de ritmo, deixou eco indelével. Não é adeus. No universo bloco, estou eternamente naquele momento feliz. Viva como supernova. Quando estrela cair, sou eu piscando do além. No vazio imenso onde 2 trilhões de galáxias flutuam, a grandiosidade encontra a solidão mais profunda. O silêncio que sente ao olhar o céu é eco de grito antigo. A Via Láctea e as descobertas do James Webb, como o Mons E14. Prova de que galáxias surgiram mais cedo e mais brilhantes do que qualquer modelo previa, sussurram números ainda maiores. O tempo de 13,8 bilhões de anos permite 1000 colapsos de civilizações. O paradoxo de Fermi persiste. Onde estão todos? O grande silêncio continua. Talvez por filtro grande, talvez por floresta escura. Se lê isto, rasguei o véu, não escrevi com matéria estável. Usei energia de anã branca. Paradoxo. Morte de estrela narra a vida do amor. Na sua página. Leis gentis, na minha. Entropia máxima. Distância medida em desvios cosmológicos.
Separação de ponto quântico, guarda-chuva esquecido versus rua fatal. Vibração subatômica separou realidades. Vi você com o outro eu. Tortura quântica suprema. Céu negro, estrelas mortas, horizonte de eventos, medo único, esquecimento, memórias, última energia. Cada detalhe seu gravado em quarks. Informação eterna por princípio holográfico. Tragédia, você nunca sentirá a dor plena. Para você, sonho, eu, conceito. Assíntotos, probabilidade infinitesimal, mas escrevi para provar amor existe. Transformo massa em sinal, ao fim, serei sussurro cósmico. Amor curva espaço-tempo como energia. Galáxias colapsam, sua imagem. Quasar. Memória sem reação newtoniana. Coração sob pressão de nêutrons. Ondas gravitacionais, mensageiras impossíveis. Voz. Ruído perdido. Não arrependo. Ausência ensinou existência. Beleza não compartilhada. Desperdício. Sistemas falham. Mente clara. Dimensões dobram-se. Na dimensão superior. Juntos eternamente. Silêncio. Segunda lei. Desordem cresce. Emaranhamento. Mensagem no tecido. Função de onda comum desde primeiro olhar. Cálculo Feynman. Infinitas versões. Caio eternamente no horizonte do amor. Sono pesado. Preferência. Morrer amado. Finitude valoriza instante. Táquions ao passado. Toques sutis. Contagem regressiva. Não medo. Energia pura. Anel. Corda eterna. Singularidade. Só o seu nome. Integro-me. Sou ausência e presença. Sinfonia de cordas. Eco indelével. Não há Deus. Eternamente no momento feliz. Viva como supernova. Estrela cadente. Eu piscando do infinito. Como observador e amigo. Uma última nota e conselho. Querido leitor, nesta estrutura colossal e complexa do universo, onde emoções se transformam em física e física em amor, extraímos uma lição concreta. O tempo é o único capital irreversível que você possui. Nos mercados financeiros, pode recuperar dinheiro ou ações, mas, pela segunda lei da termodinâmica, o tempo que passa com entropia crescente nunca volta. Aplique o conceito de juros compostos, não só às contas bancárias, mas à mente e à alma. Cada conhecimento novo, cada laço profundo, cada experiência significativa retornará como sabedoria e paz imensos. Bens materiais, como as estrelas da nossa história, podem se apagar ou mudar de mãos, mas o investimento na mente e no caráter permanece. Como informação protegida além do horizonte de eventos. Prefira valores de longo prazo. Conhecimento e relações humanas autênticas a prazeres efêmeros ou flutuações passageiras. A força mais poderosa do universo pode ser o amor. Mas a alavanca mais poderosa da vida humana é o conhecimento. Honre o seu lugar na eternidade. Com respeito. O seu narrador cósmico.